Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO. O papo agora é a crise no Inter. Exatamente, a crise no Esporte Clube Internacional. Eduardo Cudê não é mais o técnico do Inter, não aguentou a pressão, depois de 2 derrotas seguidas em casa no estádio Beira-Rio. Fim de semana para o Vasco, pelo Brasileirão, por 2-1. Nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil, também por 2-1 para o Juventude. Juventude muito melhor que o Inter no jogo do estádio Beira-Rio. Depois eu falo sobre o jogo. Falo agora sobre a queda do técnico Eduardo Cudê. De forma interina, o técnico do Sub-20 do Inter, o Pablo Fernandes, assume a equipe. Ele vai dirigir o time do Inter no sábado em Caxias do Sul, no jogo de volta pela Copa do Brasil. Depois falo do jogo. Cudê. Cudê é verdade que no ano passado levou o Inter à fase semifinal da Copa Libertadores da América. O Inter estava jogando um belo futebol, sim, com o Cudê no ano passado. Foi assim nos 2 jogos, mesmo na derrota lá em Buenos Aires para o River, depois no Beira-Rio, quando o Inter venceu por 2-1 e ganhou a vaga nos pênaltis, nos 2 jogos contra o Bolívar, nos 2 jogos, sim, contra o Fluminense. Mesmo que o Inter tenha empatado no Rio e perdido no Beira-Rio, eu não engrosso o caldo daqueles que opinam e dizem que o Inter foi inferior ao Fluminense. Não, não, não. O Inter não foi melhor. O Inter foi muito melhor que o Fluminense nos 2 jogos, no Rio e também em Porto Alegre. Não vou colocar um culpado da eliminação na Libertadores da América, mas se não coloca a bola na rede, pode perder o jogo. Valência perdeu 3 chances claras. Dito isso, vou agora para 2024. Vira a folhinha, calendário. Sai 23, entra 24. O time do Inter de 24, no comando do Cudê, não foi nem parecido com o Inter de 23. Na reta final do ano, com a Libertadores, com a arrancada final no Campeonato Brasileiro de 23. Não foi, em nenhum momento. E quando se fala que, o Inter tem, ou tinha, com o Cudê, um time propositivo, não. Em 24, não. Esse cachorro não vai me passar. Se tem uma coisa que o Inter do Cudê em 24 não era um time propositivo. Ficava rodando a bola infinitamente. Um parto para fazer um gol. Tanto é que o Inter fez 1 gol contra o Vasco, perdeu o jogo. Fez 1 gol contra o Juventude, perdeu o jogo. Depois eu falo do jogo. Antony foi o nome da partida. Depois eu falo do jogo. Cudê. Com o Cudê em 24, o Inter parecia um time cansado. Um time pouco esforçado. Um time sem vontade em campo. Um time sem energia. Não sei a explicação. Não encontrei a explicação para isso. Mas o Inter em campo no Cudê, o Inter do Cudê em campo me mostrava isso. Um time sem energia, sem vontade, sem criatividade e sem pontaria. Ou seja, praticamente nada. Pós-enchente, o Inter jogou 13 partidas. Foram 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. O Inter já não vence há 5 jogos, pessoal. A sequência sem vitórias do Inter tem a derrota para o Galo, por 2-1 em Criciúma, o empate com o Criciúma em Criciúma por 1-1, o empate com o Fluminense lá no Rio em 1-1 e as derrotas para o Vasco da Gama e também para o Juventude por 2-1. Já não vence há 5 jogos. E as 5 vitórias do Inter nesses 13 jogos pós-enchente não foram significativas. Cuiabá, Real Tomaiapo, Delfim, Grêmio. Pô, Paulinho, um Grenal não foi significativa a vitória? O Grêmio tá lá embaixo no Brasileiro, né, pessoal? Tá, zona de rebaixamento aí. Tem uma vitória em 11 jogos no Brasileiro, o Grêmio. Venceu o Corinthians. Corinthians, uma vitória nos últimos 12 jogos no Brasileiro. Então vejam as vitórias do Inter, nesse pós-enchente aí. Vou repetir. Cuiabá, Real Tomaiapo, Delfim, Grêmio e Corinthians. O Inter do Cudê, usar a palavra, que é a expressão,
um time sem tesão em campo. Jogo do Juventude agora, com a volta do Valência, o Valência mostrou força, mostrou velocidade, mostrou entrega, mostrou participação e mostrou vontade. Ah, sem o Kudê vai melhorar, o time do Inter não vai melhorar? Vamos combinar o seguinte, mesmo, já estou ouvindo aqui algumas opiniões, lendo e ouvindo opiniões, o time do Inter, o grupo do Inter não é tudo aquilo que falavam. Ok, beleza. Mas o grupo do Inter não é melhor que o do Juventude? O grupo do Inter atual não é melhor que o do Vasco da Gama? Interrogações eu coloco no ar aí. Certo? Então, a partir de agora, o Inter procura um novo técnico. Pablo Fernandes, do Sub-20, vai treinar a equipe no sábado contra o Juventude em Caxias do Sul. Vamos pro jogo. O resultado não foi... Até eu acho que eu errei aqui, ó. Eu não deveria ter colocado o distintivo aqui do Inter. De colocar uma foto do Antony aqui. O jogo foi Antony 1, Juventude 2. Não fosse o goleiro Antony, tão criticado pela torcida do Internacional aí, o Inter que não tinha, o Rocher na Copa América. O Fabrício, que já jogou a Copa do Brasil, pelo Nova Iguaçu, não pôde jogar contra o Juventude. Aí entrou o Antony, tão criticado pela torcida do Inter. Não fosse o Antony, o Inter hoje estaria eliminado da Copa do Brasil. Teria sido goleado, exatamente, goleado no Beira-Rio pelo Juventude. O Antony defendeu um pênalti. O jogo estava 1-0, defendeu um pênalti, cobrado pelo Gilberto. Depois, fez duas grandes defesas, em chutes do João Lucas e do Jean Carlos. E o Juventude teve uma outra chance ainda, em que o Gilberto driblou o Antony, chutou para fora. Então, o Juventude foi superior. O Juventude foi senhor do jogo no estádio Beira-Rio. Ano passado, o Beira-Rio sim fazia diferença a favor do Inter. Mesmo que o Inter tenha perdido para o Fluminense, é uma outra questão. As derrotas fazem parte do esporte. Mesmo que tenha perdido em casa para o Fluminense, sendo eliminado na semifinal da Libertadores, mesmo assim, o Beira-Rio jogava a favor do Inter. O Inter, na atual temporada, antes e pós-enchente, não faz nenhuma diferença. E não é o torcedor, não vou falar do torcedor aqui. Jogar em casa para o Inter é a mesma coisa que jogar fora. Ou seja, zero. O Inter não joga nada. Aquele futebol cansativo, de passes laterais, sem verticalidade, sem um futebol mais agressivo. O torcedor do Inter agora espera que, sem o Kudê, o Inter volte a praticar um futebol mais veloz, um futebol mais vertical, um futebol mais agressivo realmente em relação aos seus adversários, principalmente quando joga dentro de casa. Repito, Antony 1, Juventude 2. Não fosse nesta quarta-feira à noite no Beira-Rio a qualidade defensiva do goleiro Antony do Internacional, o Inter teria sido eliminado dentro de casa, no primeiro jogo. Só não foi goleado graças ao Antony. O Inter no sábado pode reverter lá em Caxias do Sul? Pode. Primeiro, tem que vencer o jogo. Se vencer por um gol, leva a decisão para os pênaltis. Para garantir a vaga dos 90, tem que vencer por 2 ou mais gols de diferença. E o Juventude joga pelo empate em casa. O Juventude já fez uma boa partida contra o Grêmio no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Fez também uma boa partida contra o Inter no estádio Beira-Rio. Foi superior, foi senhor do jogo, mandou no jogo. O Inter nem em casa manda mais. Tchau.